Amadas irmãs em Cristo, hoje o Senhor nos traz um tema que todas nós ficamos sempre muito felizes de ouvir. Ele vem nos falar sobre o seu amor por cada um de nós, cada uma de nós. Nós vamos usar uma passagem que está em Isaías 43, de 1 a 4, para que a gente possa fazer essa reflexão. Então vamos ler, para que o Senhor possa ir colocando os nossos corações do jeitinho que Ele quer nessa noite. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Então, o Senhor, nessa noite, Ele vem falar desse amor tão grande, esse amor que a gente sabe que é eterno, um amor que é infinito. Ele vem nos falar desse amor justamente para nos restaurar. O Senhor sabe que muitas vezes, como disse a Érica, todos nós temos os nossos próprios desertos e que muitas vezes a gente está abatido, assustado, ansioso. E o Senhor, então, vem, através desse amor, nos restaurar. Porque quando Ele nos restaura, Ele nos dá a condição de nós continuarmos, de sermos as suas testemunhas, de falarmos para outros desse amor que Ele tem por nós. Então, quando Ele diz, né, vamos repassar a passagem que a gente acabou de ler, e Ele diz assim, através de Isaías, Ele fala, e agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. O Senhor tinha dado a Abraão um filho, Isaque, e Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú, que nasceu primeiro, e depois Jacó. Então, Esaú foi um filho que acabou vendendo a sua progenitura, né, o seu direito de primeiro filho para Jacó. A gente lê isso lá em Gênesis. Ele vende isso para Jacó por um prato de comida. Então, aquelas bobagens que a gente faz na vida, e o Esaú fez essa bobagem. E Jacó, então, Isaías diz aqui que o Senhor te criou, Jacó. Quer dizer, Jacó, quando nasceu, ele recebeu esse nome de Jacó porque ele veio depois de Esaú, e ele veio com a mãozinha perto do calcanhar de Esaú. Então, Jacó significa aquele que ludibria, aquele que segura o calcanhar com a intenção de derrubar. Só que Deus transforma Jacó em Israel. Ele diz, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Porque Jacó vai passar muita coisa na vida, vai fazer muita bobagem, lá na frente ele vai descobrir que o caminho devia ter sido o outro. E aí ele muda de nome, ele passa a se chamar Israel. Israel significa temente a Deus, honesto. Então, assim como Paulo, né, que se chamava Saulo e depois de encontrar Jesus passou a Paulo, assim é Jacó que passou a Israel. Então, o Senhor fala, na realidade, aqui conosco, que somos criados muitas vezes como um determinado indivíduo que se afasta de Deus, que vai se perdendo pelo meio do caminho, mas Deus nos quer de volta. Ele nos quer como Israel. Ele quer que cada um de nós encontre seu caminho de volta para Ele. E aí ele diz, aquele que te criou Jacó e te formou Israel, nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Ele conhece a cada um de nós, ele já escolheu cada um de nós desde o ventre das nossas mães. Ele sabe quem somos, ele quer sempre que nós saibamos que não devemos temer as dificuldades, os problemas, porque ele está conosco. Muitas vezes nós nos vemos, a gente está vivendo uma situação muito difícil, essa pandemia tem mais de 1 ano, nós perdemos pessoas queridas, perdemos parentes, alguns perderam empregos, outros vivem situações difíceis na família, muitos estão ansiosos e assustados. E no meio de todas essas dificuldades, a gente às vezes acha que Deus se esqueceu de nós.
que Ele não ouviu nossas preces, que aquilo que a gente pediu Ele não deu. E a gente às vezes não entende que o plano dele é muito maior, que o que Ele tem de sonhos para nós são muito mais abrangentes do que a gente jamais pode imaginar. Deus nos criou com um corpo e com uma alma. Esse corpo aqui vai embora, todos nós vamos morrer um dia, mas a nossa alma é eterna. E Deus tem uma preocupação com essa alma, não só com o nosso corpo, mas com a nossa alma também. Então o plano dele é muito maior do que a gente pode imaginar. Esse plano tem sonhos para não só para o nosso corpo, como também para a nossa alma, sonhos que são eternos. Então a gente nunca deve se esquecer disso, que em meio a toda a dor, em meio a toda a dor e a todo sofrimento, Deus está conosco. Ele diz para a gente não temer, nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Vocês já pararam para pensar que nesse mundão que Deus criou, com tanta gente aí, ele diz que nós somos dele, ele nos chama para ele. Isso é maravilhoso, é saber que a gente tem uma história que ele escreveu para nós, um sonho de amor que ele tem para nós. Então ele diz, se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. A gente quando atravessa um rio, se ele for um rio assim que vai ganhando volume, que vai ganhando correnteza, eu já passei por isso, a gente às vezes no meio do caminho diz assim, o que eu vim fazer aqui? Eu vou acabar morrendo afogada nesse rio. Então o Senhor diz que quando essas situações forem muito complicadas, que a gente achar que não vai conseguir, Ele está ali com a gente. Ele vem nos proteger, Ele não quer que a água nos cubra, que venha nos submergir. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. A gente pode lembrar da passagem lá dos jovens na fornalha ardente. O anjo estava com eles e eles não se queimaram. E é isso que Deus quer que a gente entenda. E mesmo que a gente passe por uma situação tão violenta como essa, Ele não vai deixar que a gente se queime. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. O Santo de Israel, lá de cima, que a gente começou a ler, o que transformou Jacó em Israel. Pois então, ele é esse que é capaz de santificar Israel. Ele é capaz de santificar cada um de nós, de tornar santos a cada um de nós. Ele diz que é o nosso Salvador. Esse que morreu na cruz, como disse hoje a Elaine, que via Jesus na visualização, ela o via morto na cruz, sangrando. Ele diz para nós olharmos pela cruz, que foi por nós, ele fez esse sacrifício de amor. Então, ele morre numa cruz para nos dar essa chance de salvação. Aí ele diz que dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. A gente às vezes não tem muita dimensão do que era o Egito, Sabá e Etiópia naquela época. Seriam nações grandes, como a gente tem hoje os Estados Unidos, nações importantes como o Japão, que não é grande, mas é um país importante. Então o Senhor fala que ele troca essas nações importantes por nós. O amor dele é tão grande por nós, eterno, infinito, que ele é capaz de trocar coisas que são consideradas aos olhos humanos como muito importantes por cada um de nós. O que és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. A Érica cantava nessa música que ela dizia que o amor dele nos constrange. Quantas e quantas vezes a gente sente esse amor dele tão grande por nós que a gente até se perde, se confunde. Então é desse amor que ele vem falar hoje para nós. Para que no meio de toda a dor, de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos que a gente está passando, que a gente não se esqueça disso. Ele cura muitas vezes o corpo, cura a alma. Algumas vezes o corpo não será curado, mas a alma ele está curando. Então, que a gente não se esqueça de que ele está à frente das nossas situações, que a gente se deixe envolver por esse amor. Na semana passada, numa missa que eu assisti do Padre Antônio José, o Padre Antônio José falava que a gente precisa ter o coração de filho, para que quando a gente não entende o que Deus faz, que a gente possa confiar nesse amor dele, nesse amor de pai que ele tem por cada um de nós, para que então a gente deixe ele agir. Nem sempre a gente vai entender o que Deus tem para nós, porque o plano dele é tão maior que a gente não tem conhecimento, inteligência para conseguir alcançar isso.
Então, a gente, às vezes, realmente não consegue perceber quando a gente perde alguém querido, quando a gente enfrenta uma situação muito difícil, que Deus estava atuando naquela situação, porque o plano dele é muito maior. Então, o Padre Antônio José dizia exatamente isso, que a gente precisa confiar nesse amor de Deus, nesse amor de Pai que ele tem por nós, mesmo quando a gente não entende. Porque quando a gente não entende, mas confia em Deus, ele nos dá a condição de recomeçar. E de recomeçar, às vezes, lá do fundo do poço. Lá naquele deserto que a gente, às vezes, se perde, em que a gente não encontra uma florzinha. Então, ele diz que é nesse momento que Deus vai nos dar a condição de recomeçar, acreditando que ele vai nos consolar, mesmo que a gente não veja como. Às vezes, a gente está diante de uma situação que a gente diz assim, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou ser consolada no meio dessa dor? Como é que eu vou sair disso? E aí que o Padre Antônio José nos faz esse convite, de simplesmente confiar nesse amor que Deus tem por nós, porque ele vai nos consolar, mesmo quando a gente não sabe como, ele vai nos dar a chance de recomeçar. E quando ele nos consola, a gente aprende a consolar o outro também. A gente aprende a dizer ao outro o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Então, a gente precisa deixar que Deus age. Hoje, no início, a gente falava para entregar o coração a Ele e deixar que Ele agisse. Porque Deus tem uma condição de realizar aquilo que nós não podemos. Ele sabe o que nós não sabemos, Ele consegue o que nós não conseguimos, Ele faz o que nós não podemos fazer. Então, que a gente tenha essa condição de deixar que Ele haja nas nossas vidas. Porque quando a gente deixa que Ele haja nas nossas vidas, a gente vai conseguindo descobrir maravilhas. Ele é capaz de dar luz onde só tem trevas, de colocar as florezinhas onde só tem o deserto. Ele é capaz de nos dar a condição de recomeçar quando a gente não sabe nem como. Então, que o Senhor nos dê nessa noite essa aceitação daquilo que nós não entendemos, que a gente possa realmente se colocar nas mãos dele, para que ele possa agir nas nossas vidas, realizar o sonho de amor que ele tem para cada um de nós, para os nossos amigos, e entender que ele tem algo além desse momento aqui para nós, ele tem algo depois. Aqui é finito, mas a vida que ele tem para nós depois daqui é uma vida eterna. E ele quer que a gente tenha o coração preparado para deixar que ele haja. Então vamos confiar nesse amor dele, confiar que ele virá sempre em nosso socorro, porque ele é aquele que precisa estar no comando das nossas vidas. A Érica hoje conseguiu cantar várias musiquinhas, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu queria uma estrofe de uma musiquinha que fala exatamente dessa necessidade que a gente precisa de deixar que Deus esteja à frente, que Ele esteja no comando de verdade. Não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte, oh, oh, que me leva para frente, é o amor de Deus. Que a gente sempre possa lembrar que esse marzão é Ele, é o próprio Deus. Nós somos só os barquinhos. Que quando a gente vai sendo levado por esse vento forte que é o amor dele, ele vai nos dando condição de seguir em frente. Então, hoje o Senhor nos faz esse convite de olharmos para o amor dele. Esse amor que nos envolve, que cuida de nós, que é um amor capaz de restaurar. E quando ele nos restaura, nos consola, ele nos dá a condição de fazermos isso com os nossos irmãos também. E assim testemunharmos a obra de Deus nas nossas vidas, o amor de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar realmente a condição de entregues nas mãos dele, deixar que ele realize o sonho de amor que ele tem para cada uma de nós. Amém?